Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome do Teu Filho amado Jesus que estou aqui mais uma vez nesta oração da meia-noite, clamando mais uma vez dentro da campanha, Pai, por mudanças. Certa vez, Senhor, eu ouvi uma ministração de um filho Teu que disse que precisamos nos preparar quando formos pedir a Ti mudanças, porque mudanças às vezes dói. Mudanças às vezes deixam marcas, feridas. E realmente, Pai, nessa semana, quando estamos orando por mudanças, as pessoas, eu não sei as pessoas que estão acompanhando comigo esta oração, mas na minha vida, eu sei que o Senhor tem feito e o Senhor continuará fazendo mudanças. E mudanças essas, Pai, que tem de alguma forma machucado. Mas eu sei, ó Pai, que são feridas necessárias para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em áreas que só serão transformadas, só serão abençoadas se primeiro elas forem mudadas. É como dizem, Pai, a clara do ovo. Quanto mais bate, mais ela cresce. Assim é na vida de cada um de nós. Quanto mais, Senhor, às vezes apanhamos, sofremos, enfrentamos lutas, mais nós crescemos espiritualmente. Por isso, Deus, continue trabalhando nas nossas vidas, mas nos dê força para conseguirmos entender, se não entender, aceitar e vivenciar, vencer, ultrapassar todas as dores, todas as dificuldades que acompanham a mudança. Muitas pessoas têm receio de tentar mudar por conta de mexerem em coisas, situações que sabem que vão trazer à tona feridas. Mas é necessário, Pai. É melhor mexermos e ficarmos curados do que vivermos com uma ferida eterna, escondida debaixo de um curativo. Por isso, eu quero te pedir que o Senhor continue trabalhando. Que o Senhor continue, Pai, trabalhando na minha vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Mesmo que as mudanças mudem a nossa vontade. Mesmo que as mudanças que nós pedimos, que nós entendemos ser a Tua vontade, mude o desejo do nosso coração. Mesmo, Pai, que as mudanças que precisarão ser feitas venham mudar coisas e pessoas ao nosso derredor. Mas ainda assim, Pai, vamos continuar pedindo que o Senhor nos ajude a mudar. Porque a mudança que queremos é a mudança para Te agradar, para vivenciar a Tua vontade, para estarmos mais próximos, mais perto de Ti, para termos comunhão contigo, Pai. Às vezes, não entendemos quando passamos pelo olho do furacão, mas depois que passa, na calmaria, nós conseguimos entender o porquê de todas as coisas. Porque Tu és Deus que complica, descomplica,
mas depois explica por que complicou. Por isso, Deus, como naquela passagem na tua palavra onde a multidão te apertava, a multidão falava, a multidão comprimia e o Senhor não conseguia pregar para aquela multidão. Então, Deus, o Senhor pediu que um dos barcos fosse lhe colocado na sua disposição, e eu acredito que quando o Senhor entrou naquele barco, o de Pedro, e se afastou um pouco daquele lugar, algumas pessoas, Pai, devem ter tido um sentimento de abandono. Ele vai nos abandonar. Ali, ó Pai, eu entendo que tinha pessoas todas carentes, necessitadas de te ouvir, carentes e necessitadas de falar contigo, de bênção, de milagre, e todos falando junto. Posso imaginar, ó Pai, todo mundo falando junto, todo mundo querendo tocar, e no meio de toda essa confusão o Senhor não poderia concentrar-se para trabalhar, pregar, ministrar, abençoar aquele povo, e o Senhor se afasta. E quando o Senhor se afasta, Pai, eu posso imaginar, eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas. Todos nós aqui carecendo, e Ele vai embora. E assim, ó Pai, algumas vezes nas nossas vidas, quando nós começamos a nos perder diante de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, de tantas coisas que nos sufoca, e nós procuramos, gritamos, clamamos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, mas estamos tão perdidos no meio do nosso problema que acabamos nos esquecendo de que quem está ali é a solução, no meio de nós é a solução do problema. E para que o Senhor seja o foco, para que o Senhor seja notado, percebido, o Senhor se afastou. E algumas vezes o Senhor faz isso conosco, quando nós começamos a murmurar, questionar, reclamar, blasfemar, o Senhor se cala. O Senhor se cala, Pai, para que nós venhamos entender que enquanto nós falamos, não podemos ouvir. E precisamos nos calar, nos aquietar, sossegar, para poder então olhar para Ti, Te ouvir e receber a bênção. Por isso, Pai, quando o Senhor se afastou naquele barco, com uma visão, meu Pai, mais ampliada daquela multidão, que possa entender, todos devem ter se silenciado imediatamente, pensando: Ele vai embora, Ele vai nos deixar. E todos perplexos, parados, olhando em sua direção. Aí sim, o Senhor começa a ministrar sobre aquele povo. E assim, ó Pai, será com cada um de nós quando nós aprendermos a nos calarmos, para ouvirmos um pouco a Tua voz, para ouvirmos o que Tu tens a dizer e olharmos em Sua direção, mesmo quando o nosso coração venha sentir que talvez o Senhor esteja tão longe. Mas olhamos, elevamos os nossos olhos ao monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando olhamos para Ti, meu Pai, o Senhor começará a ministrar as bênçãos sobre as nossas vidas. A ministrar, meu Pai, as mudanças necessárias sobre as nossas vidas. A nos dar, meu Pai, as explicações que não conseguimos ter. A nos dar, ó Pai, as orientações que precisamos para colocar em prática as mudanças que dependam de nós. Precisamos, Pai, aprender a ouvir mais, a ouvir um pouquinho mais, falar contigo sim, mas parar também para te ouvir, porque só falar não vai resolver os nossos problemas. Por isso, Deus, nesta madrugada eu oro para que o Senhor nos ensine a nos posicionarmos para te ouvir e saber de Ti qual é a Sua vontade dentro desta semana de mudanças para as nossas vidas. Amém.